Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a continuação plugin pontos técnicos e iluminação, tá? Nessa aula em específico, a gente vai ver iluminação, pontos técnicos a gente já viu na aula passada, tá? Então, a gente vai fazer um geral aqui sobre como colocar os blocos, como que personaliza e a parte de anotações. Vamos comigo? Vou usar esse arquivo aqui que a gente está usando aí numa outra playlist para estar inserindo aqui alguns blocos de iluminação. Vou vir aqui na minha aba geral mesmo, que é onde aparece o meu forro. Se você não viu ainda como modelar forro, vou deixar o card aqui fixado desta aula em exclusivo. Então, você precisa vir aqui, desenhar todo o forro, fazer a parte de revestimento externo, deixar ele um bloco único, assim, com as faces soltas, tá vendo? É assim que a gente precisa que a base do forro esteja para conseguir colocar as nossas iluminações para que elas façam o furo automático. Então, se você ainda não assistiu a outra aula, assiste a aula e depois vem aqui ver como que a gente insere, então, a parte de iluminação. Vamos fazer um geralzão aqui sobre os blocos? Então, a gente está aqui no plugin Blocos Dinâmicos, na aba aqui do meio, que é essa luzinha onde é a parte de iluminação, e a gente está aqui na aba de baixo, blocos, tá? Que é onde a gente consegue acessar a nossa biblioteca. E o que a gente tem aqui dentro, então? Primeiramente, downlights. Downlights são aquelas menorzinhas que a gente está usando, né? Alguns chamam de pico, né? Que é referente à marca aí. Então, a gente consegue colocar tanto embutidas quanto sobrepostas. Depois eu vou fazer uma aula em exclusivo mostrando como que a gente configura cada um deles, tá? Ou o que é possível configurar em cada um deles. Aqui nessa aula eu só vou fazer um geralzão mesmo sobre essa parte aqui de inserção de bloco. A gente também tem aqui guia base, e aí é onde você vai usar, né, essa guia que não tem legenda nenhuma. Não necessariamente essa luminária vai aparecer na planta, tá? Então, uma luminária de piso, uma arandela, um balizador de piso, daí você coloca a marcação de elétrica, né, que vai um balizador e coloca ele para poder contar que tipo de balizador você está usando e assim por diante, tá? Ele não aparece nas plantas de iluminação. E por que a gente precisa desse bloco? Porque se a gente entra aqui nas opções de componente, a gente aqui preenche o modelo, o tipo de luminária, o modelo da lâmpada, a marca da lâmpada, temperatura, IRC, os lumens, se é diminizável ou não, qual é o ambiente que pertence, e pode até colocar um link direcionando aí para a luminária que você escolher. Então, se você coloca um bloco solto de luminária e você não preenche essas informações aqui, ele não vai sair na tua lista, né, no teu relatório de iluminação. Então, todo relatório de iluminação, ele precisa estar vinculado a uma opção. Então, quando você baixa algum decorativo da internet, você precisa colocar ele dentro aqui de uma dessas bases, tá? Tem a base aqui em formato só de cruz, só que também tem aqui a base, ó, que ela faz uma legenda quadrada. Caso você queira especificar isso em planta, não aparecendo a luminária, mas aparecendo a legenda dela. Esse quadrado aqui, ele vai fazer uma representação quadrada. Deixa eu ajustar aqui o pé direito, porque sempre que a gente coloca o bloquinho, a gente coloca ele colado na face do teto. Vocês estão vendo que eu tô sempre colocando no teto. E aí a legenda agora, ela é na parte de baixo. Então, como a altura da legenda estava 2,60 e é 2,45 meu pé direito aqui, ó, eu coloquei 2,45, a legenda já apareceu. Então, essa legenda do guia base quadrado vai ficar uma marcação quadrada. Por exemplo, tá usando um plafond que é quadrado. Você usa esse aqui. Ah, o meu plafond é redondo, então a gente tem a base redonda. Então, a gente pega, coloca ela ali, deixa eu editar aqui, botar 2,45, e aí ele vai aparecer aqui a minha basezinha redonda. Deixa eu esconder aqui o meu piso, ó, daí não fica duplicando faces, ó, então ele fica assim. Aqui são as downlights e aqui são as bases. Depois aqui a gente tem uma abinha só de fitas de marcenaria e spots de marcenaria, então tem a fita, tem o perfil com a fita e tem o spot que a gente usa na marcenaria. Temos também a parte de perfil. O perfil, vamos lá, a calha LED aqui, ela é a única que é diferente. E aí, diferentemente dos outros que a gente coloca aqui por baixo, a calha fita LED para cortineiro é colocada em cima do próprio cortineiro. Então, a gente pode vir aqui, ó, dentro da caixaria do cortineiro e soltar ele aqui. E aí, depois a gente precisa ajustar. Então, eu vou girar ele, vou jogar para o lado e posso esticar aqui, ó, dentro do meu cortineiro. Ajusto o pé direito, 2,
e 45. E aí ele vai ficar a marcação lá embaixo. O próximo aqui vai ser perfil de embutir com acessórios. Então, vamos entrar aqui no bloco do forro. Tá vendo que eu sempre entro dentro, seleciono meio que a face para ter certeza que eu estou colocando aqui. Então, a minha face está selecionada. E aí eu venho, clico e solto aqui dentro do forro, ó. Daí ele faz o furo automático, tá vendo? Esse aqui é perfil de embutir com acessórios. Então, se você entrar aqui dentro do bloquinho, você vai conseguir copiar, colar, movimentar aqui cada um deles. Então, cada módulo aqui dentro tem também as suas configurações, né? Então, você pode configurar o módulo que é luz difusa, o spot direcionável e aqui as downlights, ó. Você pode, por exemplo, deletar, copiar, né? Então, se você tá fazendo mais, é bem grandão. Ah, eu quero ter 4, 5 spots nesse perfil aqui. É só realmente copiar ali, né? Com a ferramenta mover, você seleciona o Ctrl, ele vai copiando, ó. Então, você pode copiar aí quantas vezes você quiser, tá? Dependendo aí do seu projeto. Funciona igualmente para o perfil de sobrepor com acessórios, tá? Só que o de sobrepor, como o nome já diz, ele vai ficar sobreposto totalmente à laje ou ao forro que você está usando. Depois nós temos o perfil de embutir, um perfil reto simples de embutir, que você pode personalizar todos os tamanhos dele, e o perfil de sobrepor, ó. Então, temos o de embutir e o de sobrepor. Depois, aqui, a gente tem placas LED. Tem a placa quadrada, tem a placa de sobrepor, tem o de embutir redondinho e tem a de sobrepor redonda também, tá? Todos eles com as mesmas configurações. Aí você consegue definir largura, altura, medida aqui dessa abinha, e é totalmente personalizável. Então, você consegue aproximar com o modelo que você encontra, que você quer especificar, né? Ah, eu estou procurando um slim, que é bem fininha, que essa abinha é bem fininha. Você consegue colocar ali 0,2, 0,5, para tentar se aproximar ao máximo do desenho da sua luminária, tá? Então, eles são genéricos, são bloquinhos mais leves, não tem tanto acabamento, justamente para não travar tanto o nosso arquivo, mas que são totalmente personalizáveis e você consegue aproximar aí com o bloquinho que você está desejando colocar no projeto. Uma coisa que eu falo, a gente não precisa do parafuso dessa luminária pesando o nosso arquivo com geometria, e assim a gente sempre tenta deixar o nosso arquivo o mais leve possível. Depois aqui a gente tem uma abinha de representações, tá? Como é que funciona essa questão de representações que eu coloquei aqui agora? Isso é algo novo, não tinha nos anteriores, mas como que funciona? A gente pode entrar aqui num bloquinho, ó, e aí a gente pode selecionar o faixinho de luz e soltar. Ele vai fazer como se fosse uma representação, tá vendo? Aqui tá bagunçadinho, porque eu tô com as camadas aqui dos spots ativos. A gente pode vir aqui e desativar aqui, ó, as legendas de Spotlight, de V-Ray e Escape, ó. Então, ele ficou ali, tá vendo que ele faz uma marquinha? E aí, a gente pode ajustar essa marquinha também. Ele tem aqui, ó, um ajuste de altura que você pode aumentar ou diminuir, ó. E aí, você pode equilibrar ali, né? Acho que -5 dá certo, ó. E aí, fica como se fosse o faixinho, né? Em representações que a gente manda direto do sketch, fica bem legal, o cliente consegue entender de onde tá vindo luzinhas e tudo mais, ó. E aí, você consegue vir aqui nesses aqui também, tá? É só seleciona ele, entra dentro do bloquinho dele assim, ó, e aí solta lá e ajusta a altura. Você pode ajustar ali a altura, 5 para baixo, esse, ó. -5, aí ele fica ali no centro. E ele direciona de acordo com a rotação, tá? Ele é um elemento que ele fica rotacionando de acordo com a câmera, então ele sempre vai estar para frente, ele sempre vai aparecer assim para frente bem certinho. A gente tem outros aqui, tem umas, como eu digo, florzinha de Inkscape, que às vezes eu faço auxiliar aí na renderização. Aí tem algumas coisas aqui de Inkscape também, que eu já deixo pré-definido, por exemplo, né, painel de LED, por exemplo, para colocar na janela, ó. Então já deixei algumas coisas aqui que eu tinha aqui pronto para vocês também, tá? Depois aqui, deixa eu deletar esses aqui que eu coloquei por último. A gente também tem aqui spots, os tão amados spots que a gente mais usa.
Então, da mesma forma, né, tem um spot de embutir, tem um spot de sobrepor, tem um spot redondo e tem também aqui o direcionável, ó. Então, tem todos os modelinhos aí de spots, como eu falei, mais genéricos, só que você consegue aproximar aí de acordo com o seu projeto. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu deixei a borda bem fininha, mas a gente conseguiria deixar essa borda maior aqui, ó, em largura de bordas, por exemplo, eu posso colocar 5, ó. Ou eu posso colocar 10, aí a borda vai ficar bem maior, tá vendo? Por último, a gente tem a parte de trilho. Ele é bem parecido aqui com o perfil de acessórios, só que ele é fixo, tá? Então, ele só vem com os spots, tanto sobrepor quanto de embutir, e você consegue controlar a quantidade aqui, mais fácil, tá? Então, eu quero com 5 aqui, né? Então, a gente vem aqui e troca direto para 5, ele já monta certinho e espaçado de igual forma. Diferentemente do perfil aqui com acessórios que você coloca onde você quiser. Igualmente, como a gente conseguia personalizar os pontos técnicos, a gente consegue personalizar os pontos de iluminação. Então, aqui você pode definir uma pasta. Então, você vem aqui, seleciona onde você quer salvar os seus blocos, pode ser em qualquer pastinha no seu computador. E aí eu vou fazer aqui com vocês, ó, vou selecionar minha área de trabalho e vou colocar ali nos meus blocos de iluminação personalizados. E ele vai aparecer aqui. No momento, a minha pastinha tá vazia, não tem nenhum. Eu posso vir aqui, criar essa pastinha, vou criar uma pastinha aqui de teste com vocês. E aí, aqui dentro eu posso salvar. Por exemplo, eu fiz esse trilho, eu coloquei aqui as informações nele de acordo com o fabricante, tudo certinho, igual como tem no mercado. Coloquei o link, coloquei preço, se você quiser. Ok. Eu quero reutilizar isso outra vez, porque eu uso esse trilho bastante, por exemplo. Você pode vir aqui depois, clicar aqui nesse maisinho e você vai salvar. Então, vai salvar trilho personalizado. O nome, você coloca o nome que você quiser. Você pode colocar a marca que você está usando, a forma que você vai lembrar para identificar que esse bloco foi o que você configurou. E aí você vai salvar. Tô lá em outro projeto e lembrei, eu quero usar aquele trilho daquela marca. Então, você pode entrar aqui, selecionar e trazer, e ele vai vir com as mesmas informações que você configurou anteriormente. Então, você pode fazer com spots, com trilhos, com perfis. E aí, a parte de como você vai setorizar, tem gente que faz por marca, tem gente que faz por modelo. Eu prefiro fazer por modelo, então eu separo, às vezes, tipo, dicróicas, e aí coloco ali as dicróicas, diferentes marcas, dependendo. Ou, às vezes, não vou tanto pela marca, eu vou pela quantidade de lumens, pela potência dela. Então, fique à vontade como você preferir separar, né? Fazer essa setorização dentro das pastinhas, tá? E aí, passando rapidamente aqui por anotações, igual pontos técnicos, a gente precisa selecionar, né? Então, eu vou selecionar os blocos que eu quero, por exemplo, vou selecionar tudo isso aqui. E aí, aqui a gente pode selecionar o atributo que a gente quer estar trocando. Por exemplo, a altura da legenda, né? Aqui, lembra que eu estava separando ali, colocando individual? Todos eles, por exemplo, meu pé direito, eu vou botar bem baixo aqui, só para vocês verem que vai mudar, tá? Então, meu pé direito é 1,50. Coloquei aqui a medida em centímetros, tá? Você vai botar aplicar modificações e ele vai transformar todas as legendas aqui para a altura de 1,50, ó. Então, agora sim, 2,45, para tudo ficar bem certinho no meu piso, né? Então, bota 2,45, ele modifica tudo. Junto com a altura, a gente tem ambiente, tem potência, o tipo de material, o acabamento da luminária, às vezes quer trocar tudo para preto, seleciona e coloca a cor do material preto que ele vai funcionar. Temperatura de cor, IRC e se é dimerizável ou não, tá? Então, eu coloquei aqui alguns atributos que se identificam aí para vários, tá? Uma coisa importante a se falar aqui, não tente fazer no seu arquivo inteiro, tá? Porque pode travar. Aqui o meu arquivo tá bem levinho, tem bem pouca coisa. Então, apesar de eu ter selecionado aqui bastante coisa, meu arquivo tá bem leve. Então, vai aos poucos, seleciona aí uns 10, modifica, porque senão realmente o SketchUp pode travar e fechar com tudo, tá? Então, sempre antes de movimentar, de trocar um atributo, salva o teu arquivo para não correr o risco de perder as informações, passar trabalho em vão, tá bom? Importante falar aqui também o quê? Nessa atualização, a gente tem agora escala da legenda dos bloquinhos de luminária, tá? O que entrou?
os spots, downlights, placas de LED, tá? Por enquanto, os perfis ainda não sofrem alteração de escala. Como é que a gente vê essa questão de escala? Ele é um pouquinho diferente dos bloquinhos de pontos técnicos, onde a gente determina e a gente escreve ali a escala que a gente quer. Lá, nos pontos técnicos, a gente quer a escala 1 para 50, a gente coloca 50. 1 para 25, 25. Aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Eu geralmente gosto, e depois que eu comecei a representar assim, para mim ficou muito mais fácil, que é representar as luminárias de acordo com a medida dela mesmo. Então, normalmente eu trabalho na escala 1, que é 1 para 1, digamos. A minha legenda da luminária vai ficar o tamanho da minha luminária. Então, se o meu spot tem 10, 10, vai ficar 10, 10 pequenininho. Então, eles vão ficar proporcionais, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Só que quando a gente reduz muito a nossa escala, né? Faz plantas grandes, talvez na 1 para 50, spots e downlights que são bem pequenininhos, ficam muito pequenininhos mesmo. Então, aqui a gente colocou uma escala dessa legenda. E como é que ela funciona? Se aqui todos eles estão na 1, quando eu colocar 2, ele vai multiplicar esse tamanho por 2. É como se fosse uma multiplicação mesmo. Então, se o bloquinho era 10, 10, ele vai ficar 20, 20 na planta. E você consegue crescer ele um pouquinho. Se eu digitar aqui 5, 4, ele vai aumentar mais ainda, tá vendo? Então, sempre lembre que 1, que é o padrão que ele veio, é a escala real, tá? E aí você pode ir aumentando de acordo com a necessidade aí e visibilidade no seu projeto. Nas próximas aulas, a gente vai ver toda a parte de personalização, então a gente vai passar aí por todas as características, como que personaliza todos eles, tanto pontos técnicos quanto iluminação, e também a parte de anotação, usando ali o SketchUp inteligente para auxiliar nesse processo todo, para deixar tudo mais rápido, como que a gente faz a parte de anotação de circuitos, a ligação desses circuitos e também a anotação de altura desses pontos. Então, nas próximas aulas aí a gente vai vendo um pouquinho sobre isso aí. Obrigada por me acompanhar até aqui e até mais.